A educação se corrompeu e hoje métodos e conteúdos são completamente emburrecedores. Nós nascemos nesse ambiente, nessa cultura de métodos e conteúdos emburrecedores, de maneira que você chega ao final do ensino fundamental, ao final do ensino médio, aqui no Brasil, totalmente desqualificado e ainda por cima com uma forma sofisticada de culpar você. Você é o culpado por você não aprender dentro de um método que quer sempre te emburrecer. Isso é tão evidente que hoje, famílias que acordaram para isso e tomaram a iniciativa de educarem seus filhos são condenadas. Vocês devem ter acompanhado aí o caso da família que foi condenada a pagar R$ 1.400.000 por terem educado seus filhos em casa e os filhos terem hoje um conhecimento incomparavelmente acima da média da escolarização brasileira, muito acima. Crianças que leem bastante, diversos livros por mês, crianças que sabem interpretar o que estão lendo, que dominam a gramática normativa da língua do português brasileiro, também de outras línguas como o latim, etc. E tem uma facilidade de falar sobre história, geografia, enfim, ciências, desenvolveram arte, música. Então você vê que é um desenvolvimento pleno, completo também da espiritualidade, talvez seja aqui o motivo maior, né? O medo que tem da Bíblia, enfim. E essas pessoas bem esclarecidas foram penalizadas. Olha só, elas foram penalizadas mais do que os criminosos a pagarem R$ 1.400.000 por educarem muito bem. Aí o que é que eles vão alegar para não ficar parecendo que é isso? Não, foi porque vocês não colocaram na escola. Mas crime? Nenhum. E o Brasil, como perdeu a capacidade de raciocinar, muitos terminam até defendendo, mas e não é crime não colocar na escola? Porque não tem nenhuma lei autorizando. Nós precisamos entender que não precisa existir lei para algo que é direito natural. Por exemplo, precisa existir uma lei para você nascer? Óbvio que não. É o seu direito de nascer. Então, se o Estado decide, como alguns países fazem, que você não deve nascer e quem nascer a mais do que o número permitido deve ser assassinado, isso é errado, é uma lei injusta, não deve ser atendida. E daí que chamem você de criminoso, como que for, mas você não deve atender a leis injustas. Leis perdem seu direito quando elas são injustas. Leis injustas não são lei de fato. E ninguém que desobedece à lei injusta está cometendo qualquer ato imoral, criminoso, etc. A não ser que seja o criminoso apenas no conceito de imbecis. Mas isso aí fica como elogio para quem desobedece, né? O que a gente precisa é manter a firmeza de defender uma educação de qualidade. Nós nascemos numa educação emburrecedora e até dentro da igreja, nas teologias, no curso de teologia, você pega professores arrogantes no sistema ruim, às vezes professores bons, humildes, mas também que são assassinados no sistema ruim. Eu tive um exímio professor de português que eu olho para trás e digo, poxa, ele dava cada aula brilhante, mas o método não era para o cara de fato aprender. Quando eu percebi isso, aí eu digo, agora eu vou estudar português no método certo. Sozinho, aí eu vim aprender. Tenho aprendido bastante português, coisa que não deu. Ele queria ensinar lá atrás. Até tentou, reverendo Daniel Manuel, em memória. Mas exímio professor. Mas o sistema sufocou. Mas tinha professores que eram bons, mas arrogantes. Ele joga a responsabilidade para você. Na verdade, o sistema joga para você a responsabilidade de aprender. Não do professor, não do método. É seu. Então, mesmo que você morra de vontade, você é sufocado. E eu acho interessante que mesmo professores crentes
tinham aqueles que tinham prazer de ver você não saber e mostrar para você que você não sabia. Olha, se o aluno aceita ser ensinado, se matricula, faz todo um esforço e ele está ali, ele está dizendo que ele sabe. Veja, precisava fazer esse tipo de humilhação. Então era um método só para colocar a culpa no aluno, dizer e humilhá-lo o quanto ele não sabe. Ou seja, não é método de ensino nenhum. É cheio de arrogância, extremamente arrogante. Pessoal que não aceita ser ensinado e dita assim, olha, você é bom no método, mas você tem um método que não é eficaz, não é para toda a vida. Você tem um método emborrecedor, ele serve para agora, para passar numa prova somente. E outra, responsabiliza o aluno, não a você mesmo e não ao método. Responsabiliza o aluno pela falta de aprendizado ou pelo aprendizado. Então isso não é método eficaz, isso não é educação de qualidade. Educação de qualidade chama a responsabilidade para si e tem um método que garante. Quem quiser saber a respeito, leiam os Blue Doors, Monergismo, volumes 1 e 2, livro Trivium, melhor dizendo, volumes 1 e 2 da editora Monergismo. Leia a Susan Bauer a respeito do tema. Leiam autores que falam do método clássico a respeito, aí vocês vão ter noção do que eu estou falando, para quem ainda não conhece, né? Um método eficaz que nem querendo a pessoa consegue esquecer. E aí a gente vem aplicando, ajudando várias famílias, dando uma espécie de reforço escolar, né? As escolas, a gente matricula as crianças nas escolas, conversa com a direção das escolas, professores. Outro dia a professora da minha filha ficou indignada quando eu cheguei lá e disse, olha, minha filha não aprende assim, minha filha não aprende desse jeito. Me perdoe, mas eu sou a professora, me perdoe, mas eu sou o pai. E aí ficou aquele clima, né? Eu fui falar com os donos da escola e tudo mais. E aí a gente tem que sair do sistema assim, no sentido de, chegou em casa a criança, você pega a criança e método certo de ensino de qualidade, realmente, vai acima e à frente da escola. Aí sabe o que é que eles fazem? Eles reclamam de você, você está ensinando seu filho acima da média lá da sala e está humilhando os outros. Você acredita num negócio desse? Então, nós precisamos de uma reforma protestante na educação. Precisamos. Como precisamos de uma reforma protestante na educação, né? Para que reforme nas escolas, para que reforme em casa, para que reforme na cultura, para que reforme inclusive nos seminários de teologia, e os professores de teologia sejam humildes para dizer, poxa, eu nunca tinha parado para pensar que eu fui escolarizado e aprendi a pensar da maneira que eu penso, e eu acho que eu sou ultra mega master doutor PhD em ensino, quando na verdade eu sou fantoche de um sistema de emburrecimento. E ainda meu orgulho fala mais alto, e eu quero culpar e chamar de arrogante quem critica o que eu ensinei como eu ensinei, me culpando pela falta de aprendizado. E eu não tenho humildade para reconhecer que a culpa é minha, né? Então, esses professores precisam de uma reforma protestante também, na sua visão de mundo, na sua forma de educar, na sua qualidade de ensino e tudo mais, para ter a humildade de reconhecer que, ainda que sejam bem preparados, qualificados, foram preparados para serem fantoches de um sistema de emburrecimento programado. Que Deus nos ajude.